Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação do Innovation District. É um projeto liderado pela Universidade Nova de Lisboa, aliás, espaço onde nos encontramos, aqui no auditório da Reitoria, em Lisboa, e que vai ter a parceria também de investidores proprietários na zona do Monte da Caparica, Porto Brandão, e obviamente também em articulação e com a colaboração da Câmara Municipal de Almada. É um projeto estruturante, avaliado em 800 milhões de euros e que promete criar uma nova centralidade na região de Lisboa. Vamos debatê-lo, vamos apresentá-lo com mais detalhe ao longo desta sessão que vai durar cerca de 1h30, mas ficamos já com um pequeno aperitivo. Nowadays, traffic, stress, confusion and anxiety are part of our lives. But what if it were different? Right beside us, a new way of living. 110 hectares of green spaces, universities, companies, culture and sports facilities, schools, accommodation and services. What if we could get all the things that we need in just under 15 minutes? Combine that with a peaceful, inclusive and sustainable environment where we can live, work and play. It's possible. It's Innovation District. A place to live, work and play. Em traços gerais é disto que vamos falar durante esta sessão então. Era inevitável começar por Inês de Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Almada, onde o projeto vai ser implementado e com uma dimensão destas a pergunta é óbvia, que impacto é que prevê que tenha no Conselho? Muito obrigada. Permitam que eu comece por partilhar com todos a imensa alegria e orgulho que é estar aqui hoje nesta apresentação deste projeto tão fundamental para o desenvolvimento da Almada, naturalmente, mas também para o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa e até do país. Eu não vou antecipar-me na apresentação do projeto, mas verão que é um novo conceito de cidade que está aqui a nascer. Uma cidade baseada na inovação, uma cidade sustentável, ecologicamente ecologicamente perfeita, irrepreensível, muito obrigada, mas também que aposta muito forte na qualidade de vida e, naturalmente, nas várias vertentes do que uma nova centralidade tem. A habitação, o emprego, as atividades económicas, o saber. Permitam que, muito brevemente, que diga que este projeto só foi possível graças em grande parte à Universidade Nova, que tem coordenado e liderado este projeto de forma extraordinária. Há a grande colaboração de todos os investidores privados envolvidos, cerca de uma dezena, que todos eles aceitaram adaptar os seus projetos individuais para um projeto maior, coletivo, e para este novo conceito de urbanidade e, naturalmente, a Câmara Municipal de Almada, com os seus serviços, orgulha-se de estar aqui a apresentar um projeto que é também o fruto de uma nova forma de olhar e gerir o território. E, portanto, acho que a Almada precisava há muito tempo de um projeto destes e é por isso que hoje eu sou uma mulher feliz a representar, penso eu, toda uma Câmara muito orgulhosa do trabalho que tem feito. Obrigado, Inês de Medeiros. Aliás, vamos falar mais daqui a pouco, depois aqui vai participar também num painel de debate, que vamos fazer mais daqui a pouco, e aí vamos ficar a conhecer melhor também os detalhes deste projeto. Vamos avançar com mais alguns dados sobre ele, o Innovation District, que nos vai ser aqui apresentado por José Ferreira Machado, ele é vice-reitor da Nova para o Desenvolvimento. O futuro dos países está na cidade e no conhecimento. Bom dia, sou José Ferreira Machado, sou vice-reitor da Nova e venho conduzir-vos ao futuro da margem sul do Tejo. Venho apresentar-vos uma nova cidade. Uma cidade que tem no seu coração o conhecimento, a ciência e a tecnologia. Mas uma cidade que está ao serviço das pessoas. Uma cidade moderna, inclusiva e sustentável. Uma cidade onde as pessoas, todas as pessoas, querem viver e conseguem viver. Uma cidade onde startups acabadas de criar, PMEs com décadas de história e multinacionais coexistem criando empregos e gerando riqueza.
Uma cidade que abraça a história, a natureza e a paisagem singular que a envolve. Serão 4 km² de inovação e harmonia. Bem-vindos ao Innovation District. O Innovation District vai erguer-se na zona do Monte Caparica e Porto Brandão. É uma área com características únicas. É a casa da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, com os seus 8.500 alunos, 1.500 professores e investigadores e dezenas de centros de investigação. Ela própria, um ecossistema de criação de valor. Está situada a 10 minutos do areal imenso da costa da Caparica e do seu mar tão convidativo, que cria um ambiente verdadeiramente californiano nesta parte ocidental da Europa. Está imersa em espaços verdes de grande beleza paisagística e com personalidade própria, alicerçada no velho Porto Brandão e na zona histórica do Monte Caparica. São 4 km² de falésias debruçadas abruptamente sobre o Tejo, que proporcionam vistas magníficas sobre a grande cidade branca. E tudo isto a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Lisboa. Esta nova cidade resultará do interesse da Universidade, mas também do de múltiplos investidores privados, que em conjunto assinaram um memorando de entendimento para o desenvolvimento da zona. Esta cidade não será realidade sem o empenhamento da Câmara Municipal de Almada e de todos aqueles que residem no concelho. Mas uma pergunta persiste. Por que é que a Nova, uma universidade, está empenhada e oferece a sua marca a este processo de criação de uma nova cidade? Porque nós, na Nova, acreditamos numa universidade que não é uma torre de marfim. Acreditamos numa universidade que tenha as portas abertas à comunidade, que seja norteada pelo impacto económico e social das suas atividades. Ou seja, uma universidade que consiga ser um ator-chave na economia do conhecimento do século XXI. O principal ativo para triunfar na economia do conhecimento são as pessoas, o seu talento e as redes que estabelecem entre si. Mas as pessoas precisam de espaços para viver e interagir. Lugares onde possam residir, trabalhar, conversar e gozar os tempos livres. Ou seja, numa palavra, precisam de cidades. É por isso mesmo que cidades e conhecimento são complementares. É por isso que a Nova está empenhada de alma e coração na edificação desta nova cidade do conhecimento e inovação. A nova cidade da inovação na margem sul do Tejo vai, no final do seu desenvolvimento, abranger uma área de 400 hectares, 18% superior à zona de intervenção da Expo 98. A palavra de ordem desse desenvolvimento é harmonia. Harmonia entre as pessoas, harmonia entre a cultura e a tecnologia, harmonia com a natureza. Uma cidade que, tendo nascido em torno da ciência e da tecnologia, trará naturalmente para o cotidiano dos seus cidadãos as mais modernas soluções de mobilidade e eficiência energética. Uma cidade que terá uma ambição global, que será um destino internacional de atração de talento, empresas, estudantes e investimento. Uma cidade que consiga ser uma alavanca para a internacionalização da grande Lisboa e do próprio país. Esta cidade não será um dormitório nem uma zona onde meramente se vai. Esta cidade também não será um novo parque empresarial e tecnológico. Será antes um local para estar e ser, para viver e trabalhar, para repousar e usufruir. Uma cidade que integra e sobrepõe múltiplas cidades numa só,
proporcionando uma verdadeira experiência de live, work and play. Como disse, não queremos criar um novo parque empresarial nem um novo dormitório. Queremos uma cidade inclusiva onde as pessoas querem e conseguem residir e trabalhar. Para tal, o Innovation District desenvolverá zonas residenciais abertas e acessíveis a todo o tipo de habitantes. Desenvolverá também residências para estudantes e espaços de coabitação. Querendo atrair uma comunidade jovem, dinâmica e empreendedora, o Innovation District será um lugar onde se pode constituir família e criar os filhos. Terá, portanto, um ensino primário e secundário de grande qualidade, desenvolvido com a autarquia e com a marca da Universidade Nova. Tudo isto será integrado em espaços verdes e paredes meias com parques urbanos de grande dimensão. As zonas residenciais, escolares e de trabalho serão próximas e integradas por sistemas de mobilidade ligeira. O transporte fluvial irá desempenhar um papel fundamental na ligação à margem norte do Tejo. Deste modo, o Innovation District terá como porta privilegiada de entrada uma renovada frente ribeirinha do histórico Porto Brandão, que ligará o rio ao coração da cidade, através de soluções de mobilidade amigas do ambiente. Como parte deste esforço, a Universidade vai renovar e qualificar o seu campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia, dotando de melhores instalações e equipamentos científicos, tornando-o um modelo de sustentabilidade, derrubando as cercas que o separam da cidade, criando residências, espaços comerciais e desportivos. E, finalmente, desenvolvendo um hub de inovação com capacidade para 15 hectares de escritórios e equipamentos para empresas. Este campus, renovado e requalificado, será naturalmente o motor de desenvolvimento de toda a região, incentivando e alojando novas startups baseadas na inovação gerada, atraindo empresas multinacionais de base tecnológica, albergando, através de uma combinação única de qualidade de vida e de ciência, os nómadas digitais de todo o mundo. Mas a criação de emprego não se esgota na ligação à universidade e à tecnologia. Estando próximo da Grande Lisboa, tão saturada, será também um local para onde as empresas, pequenas e grandes, nacionais e multinacionais, desejarão mover-se e instalar-se. Criar-se-ão novos empregos no turismo e no retalho, na cultura e nos serviços em geral. No total, estimamos que apenas na primeira fase de desenvolvimento do Innovation District venham a ser criados 17 mil novos postos de trabalho. Não será possível criar uma comunidade onde as pessoas queiram viver e criar as suas famílias se não existirem espaços de lazer. No Innovation District, estes espaços pintam-se, sobretudo, a azul e verde. Um quarto da área do Innovation District, 110 hectares, serão os espaços verdes e parques urbanos, um verdadeiro oásis na Grande Lisboa. No verde, inclui-se ainda a recuperação das vinhas de Almada, que durante séculos, desde o princípio da nacionalidade até ao século XIX, constituíram a principal atividade económica da parte norte do concelho. 1 metro de superfície ligará em 10 minutos a cidade aos longos areais da costa da Caparica, tingidos de azul do mar. Pintando-se com outras cores, estão também previstas novas unidades hoteleiras, museus, um centro de congressos e a recuperação dos centros históricos de Porto Brandão e do Monte da Caparica. A criação de cidade é um processo que se desenvolve organicamente ao longo de muitas décadas. Não é possível delineá-lo com pormenor desde o início. Tudo o que podemos garantir é que temos um rumo traçado, que damos um pontapé de saída certeiro e que construímos,
sistemas de gestão urbana que conseguem assegurar que esse rumo é prosseguido ao longo do tempo. Se assim for, estamos seguros que será possível desenvolver um projeto de enorme impacto multiplicador que muito contribuirá para a afirmação da área metropolitana de Lisboa como um grande destino de investimento que seja criador de riqueza, mas que não sacrifique o bem-estar das populações. O Innovation District já é hoje mais que uma miragem. Existem projetos previstos e submetidos para licenciamento para uma primeira fase que abrange 120 hectares e que, por si só, construirá 1000 novos fogos, atrairá 4.500 novos habitantes e criará 17.000 postos de trabalho. Embora apresentado na Universidade, o Innovation District não é um projeto da Universidade. Embora conte com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das autoridades públicas, o Innovation District não é um projeto público. O Innovation District resulta da concertação de esforços de múltiplos investidores, na maioria privados, que querem trazer o futuro à magnífica margem sul do Tejo, em Porto Brandão e no Monte da Caparica. Uma nova cidade de inovação em que, numa mesma comunidade, é possível viver, aprender, trabalhar e aproveitar os tempos livres, tudo em plena comunhão com a natureza. Quanto tempo demora hoje nas deslocações casa, trabalho, natureza e lazer? No Innovation District, tudo estará próximo. À distância de 15 minutos. Precisamente o tempo que durou esta intervenção. Muito obrigado. E é disto então que estamos a falar quando falamos do Innovation District. Foi a apresentação feita aqui por José Ferreira Machado, vice-reitor da Nova. Como ele disse, e ele terminou esta apresentação quase dessa forma, é um projeto que envolve a Universidade, as autoridades públicas, a Câmara de Almada, mas também investidores privados. E, portanto, resulta dessa parceria entre várias vontades. E vamos agora precisamente ouvir alguns testemunhos desses investidores e também de membros da comunidade académica. O Innovation District é realmente uma iniciativa conjunta entre a Universidade e a Câmara Municipal de Almada que pode e deve determinar toda a envolvente que está à volta da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Há um conceito que está por trás de tudo isto, porque apesar da faculdade já existir há mais de 40 anos neste local, trata-se de um local que, apesar de estar perto de Lisboa, ainda está relativamente, digamos que isolado sob a forma de uma região que tem sido muito desprotegida, numa região que é uma região particularmente interessante sob o ponto de vista de ligação a Lisboa. Perto de Lisboa e ao mesmo tempo longe. Portanto, é um conceito que realmente é inovador e que pode trazer grandes vantagens a toda uma população que nesta margem sul tem uma vista espetacular sobre Lisboa e sobre o Rio Tejo. Digamos que será a possibilidade de ter uma espécie de Silicon Valley no vale que vai até entre a faculdade e Porto Brandão. A criação e o protocolo celebrado no âmbito do Innovation District é uma ferramenta poderosa e fundamental para a criação de atratividade para a região, para que este se afirme como um território de conhecimento e de inovação. O projeto ambiciona envolver vários níveis, respeitando, em primeiro lugar, a história da Almada, mas olhar também para o desenvolvimento desta magnífica cidade e um olhar, que seja um olhar para o futuro. Portanto, achamos que para conscienciar a ideia, diria que o desenvolvimento do Innovation District tem 3 grandes eixos. Em primeiro lugar, há o urbanismo e, obviamente, a inclusão e a coesão, respeitando sempre a sustentabilidade do projeto.
O segundo eixo é a educação, a investigação, a inovação, o emprego, o empreendedorismo e até aquilo que é a interação com a comunidade. O último eixo, que é também muito importante, tem a ver com a cultura, o desporto e o turismo. E eu diria que sim, desta forma, com estes 3 eixos, almejamos alcançar este objetivo do Innovation District. É uma ambição de toda a população, e em especial da mais jovem, a residencial como a estudantil, que hoje são dezenas de milhares de jovens. Este distrito de inovação é uma oportunidade para a criação de espaços de conhecimento empresariais nas áreas da ciência, das artes, da saúde, da medicina, do desporto, das tecnologias de informação, do ambiente, da culinária, da veterinária. Vai ser maravilhoso ver nascer nichos de saberes nas mais diversas áreas de conhecimento. El distrito de innovación es una pieza única en Portugal, pero única en Europa, una pieza única donde se puede realizar un proyecto, donde estamos realizando un proyecto que quiere ser una obra de arte. Un proyecto mixto, un proyecto innovador, un proyecto ecológico, un proyecto energéticamente sostenible, un proyecto único, un hito, un lugar de encuentro, un proyecto que mezclará funciones donde estarán desde viviendas hasta oficinas, hasta escuelas, hasta cultura, hasta universidades, hasta toda clase de funciones. Es de hecho es un trozo de ciudad que puede realizarse como una obra de arte. Vamos agora fazer um pequeno debate precisamente sobre este projeto. Inês Medeiros volta a estar connosco, junta-se a nós também Eurico Brilhante Dias, o secretário de Estado para a Internacionalização, bem-vindo, obrigado. José Ferreira do Machado continua connosco também e Marcelino Onsbrock, eu espero ter pronunciado bem o seu nome, que é um dos investidores que vai participar neste projeto. Bem-vindos a todos, mais uma vez. Sr. Secretário de Estado, começava por si, para lhe perguntar, estamos num momento de viragem, de alguma forma, das economias, da portuguesa também, estamos com um plano de recuperação e resiliência em fase de conclusão para começar a ser aplicado. Como é que um projeto destes se enquadra em toda essa estratégia de desenvolvimento? Sim, este projeto, esta natureza transversal, ainda há pouco ouvíamos o arquiteto Ricardo Bofill falar da natureza transversal, do envolvimento da universidade, do território onde tem cultura. Ele falava de uma obra de arte e eu acho que isso é um elemento qualificador do território. Insere-se na estratégia de desenvolvimento económico do país, porque naquilo que me diz muito respeito na área governativa em que me integro, a questão da competitividade dos territórios é um elemento decisivo. O investimento direto estrangeiro é um negócio muito competitivo. Atrair investimento direto estrangeiro hoje em dia para além de ser muito competitivo, Portugal, os territórios têm uma elevada competitividade de geografias muito diferentes, não apenas na União Europeia, mas também fora da União Europeia. E há um elemento de qualificação do território que torna uma determinada economia mais atrativa. E esses elementos de qualificação do território estão muito presentes neste projeto, onde nós podemos ter em conjunto a universidade, a investigação, a aproximação da universidade, dos centros de saber e de investigação às empresas, e a um espaço e a um território que é densamente povoado e que tem uma população muito densa, como é o caso da área metropolitana de Lisboa e em particular aquilo que temos no município de Almada, e que por isso cada vez que nós chegamos junto de um investidor estrangeiro, ele tem que escolher, ele tem que selecionar. E só para vos dizer, nas últimas semanas, só para dar 2 ou 3 exemplos, temos centros de serviços, centros de saber, centros de engenharia, que, por exemplo, nos foram apresentados nas últimas semanas, em que Lisboa, eu falo agora aqui de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, em que concorre diretamente com Varsóvia, num caso concreto com Bucareste, noutro caso concorremos com Barcelona e Madrid, temos casos em que estamos a concorrer com localizações mais ao norte da Europa, inclusive na Holanda e na Bélgica,
E essa concorrência faz-se entre espaços de qualificação, onde um investidor estrangeiro não procura apenas o salário, não procura apenas, também procura as competências e as qualificações dos recursos humanos, mas qual é o espaço onde vai viver o expatriado, qual é o espaço onde vai viver o expatriado e os trabalhadores que depois têm que desenvolver as atividades integradas normalmente numa rede internacional. E quando nós apresentamos o país, não apresentamos apenas uma imagem do país, nós apresentamos algo que é concreto, apresentamos o território. E esse esforço de qualificação do território, que devo dizer, tem sido desde 2017 um dos meus elementos centrais, desde o ponto de vista da política para atrair investimento estrangeiro. Nós podemos falar de incentivos financeiros, de incentivos fiscais, mas temos que falar de território em concreto, onde o investimento se instala. E muitas vezes ganhamos pela qualidade de vida. É por isso que eu digo que os municípios muitas vezes são excelentes parceiros na captação de investimento direto estrangeiro. Fatores de competitividade. São fatores de competitividade e encontramos muitas vezes nos municípios elementos decisivos para mostrar que o seu território é qualificado e é um espaço de desenvolvimento harmonioso da atividade económica, e esse é um papel muito importante dos municípios. Obrigado. José Ferreira Machado, estamos a falar, aliás, apresentou há pouco 800 milhões de euros de investimento no conjunto previsto, uma área que ultrapassa a de intervenção da Expo, agora Parque das Nações. Estamos a falar sobretudo de ativos físicos, imobiliário, e há muita gente que pergunta, nós estamos no meio de uma crise económica ainda, se isto não é megalomania. Não é, e talvez seja importante esclarecer que nestes valores não estão previstos investimentos públicos. Não há qualquer expectativa de onerar o contribuinte. Destes 800 milhões não há dinheiro dos contribuintes? Não há dinheiro dos contribuintes, é dinheiro, na esmagadora maioria, privado. Mesmo o dinheiro que a Universidade irá investir será obtido de fundos europeus por processos competitivos ou através da rotação dos seus próprios ativos, cedendo direitos de superfície aqui para poder investir ali. Depois é um projeto que, não obstante ter estes 4 km² de zona de intervenção, é um projeto que se vai desenvolver gradualmente. Estes 800 milhões que eu referi referem-se apenas ao desenvolvimento da primeira fase, que abrange aproximadamente 120 hectares. Portanto, vai se desenvolver muito gradualmente com investimento privado. Finalmente, eu referiria, como o Sr. Secretário de Estado referiu, que o objetivo deste projeto não é criar uma estrutura física para a qual possamos olhar contemplativamente, é criar estruturas físicas que criem emprego, que atraiam empresas, que atraiam talento para Portugal e que, portanto, gerem valor. Portanto, eu estou seguro que não será um elefante branco. E estou seguro que, não obstante ser desenvolvido num período de crise, será um sucesso, porque a crise não vai durar sempre. Isto é um projeto que se vai desenvolver organicamente ao longo de muitos e muitos anos. Por fases, seguramente. Por fases, seguramente. Há um horizonte temporal neste momento? Depende. 10, 20 eu, anos. por exemplo, aquele que posso controlar mais diretamente, que são a Universidade, corresponde a um núcleo de cerca de 60 hectares. E os projetos de desenvolvimento da Universidade enquadram-se no nosso plano a 10 anos, portanto, 2030. Eu penso que a primeira fase do desenvolvimento começaremos a ver coisas a acontecer neste horizonte. A primeira fase da Universidade de desenvolvimento ocorrerá muito mais cedo, mas eu acho que 10 anos é um período de tempo confortável para começarmos a ver os efeitos, a fruição deste investimento. Muito bem. Inês de Medeiros, Almada está, obviamente, na região da Grande Lisboa. Há municípios muito competitivos também na captação de investimento estrangeiro, Boeiras, Cascais, por exemplo, própria Lisboa, como é evidente. Como é que a Almada se reposiciona com um projeto destes neste campeonato, que é global, mas também que tem competidores aqui na região? Bom,
Boa tarde a todos, Sr. Secretário de Estado. Vamos lá ver, eu acho que a Almada posiciona-se por aquilo que já tem, as potencialidades que já tinha e que eu acho que não estavam a ser suficientemente olhadas e acarinhadas. A sua localização só por si é uma mais-valia, como foi dito e repetido aqui e bem pelo professor Ferreira Machado. Por outro lado, essa conjugação, o facto de já ter uma estrutura como a Faculdade de Ciências e Tecnologia, a presença, o campus da Universidade Nova ali, é em si mesmo também um elemento fundamental para a aposta essencial deste projeto, que é de facto uma aposta num desenvolvimento com a criação de emprego de qualidade. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado falava na competitividade, nós temos infelizmente um longo passado de nos posicionarmos em termos de competitividade ou por salários baixos ou por emprego desqualificado, e este projeto vem dar corpo àquilo que eu acho que é um desígnio nacional partilhado por todos, que é Portugal tem que começar a posicionar-se, mas de outra forma, de facto numa aposta da qualidade de vida, a mais-valia até da localização, da nossa localização como porta de entrada para a Europa, que é o que Portugal é, a questão de ser da área metropolitana de Lisboa, portanto não é um projeto que se baseia só no turismo, não é apenas um parque empresarial, ou seja, aqui também esta forma como o projeto foi sendo construído em articulação entre todos, esta tal dinâmica, nós não estamos a fazer um parque empresarial depois à espera que as empresas entrem, ou seja, são as próprias empresas, a própria iniciativa pública ou privada que vai dando corpo a tudo isto, e no fundo a Almada o que faz é assumir plenamente aquele que é a sua posição de central na área metropolitana de Lisboa, quer dizer, é a margem em frente a Lisboa, não tenhamos dúvidas, é o espelho, e portanto havia naturalmente um déficit de reconhecimento e de afirmação do município dentro daquele que é a sua grande mais-valia, as suas grandes potencialidades, não é? E a Almada de facto pode dar-se ao luxo de apresentar-se muitíssimo competitiva a esse nível, porque tem em si mesmo valores extraordinários, valores patrimoniais também, eu quero deixar aqui, há uma forte componente de reabilitação de algum do nosso património, inclusivamente um património reconhecido a nível nacional, a transformação de antigos parques industriais, que é fundamental, e com a articulação de nomes e talentos extraordinários, naturalmente, como o arquiteto Ricardo Bofill, que é um orgulho ter um arquiteto daquela dimensão a sonhar aquela margem maravilhosa, de facto com vistas extraordinárias. Muito bem. Já vamos voltar a falar depois da forma como tudo isso se vai articular e como o projeto se vai desenvolver. Marcelino Onsbroek, I hope that I'm telling very well your name, Onsbroek. That's all. Onsbroek, yes. You're one of the private investors that is partnering with this project. From the investors' point of view, this is a no-brain project? No, this is absolutely not a no-brain project. It's a very complicated endeavor. It's a public-private partnership where the private side is contributing the capital to make this successful, where the public side is steering the whole process. It is a very logical project. For me as a foreigner coming to Portugal, and I have committed myself to come here not to invest, but also to live. I came here with my wife, Linda, and all our children. You are living in Portugal? We are now living in Portugal, and we're actually moving to the Almada side to live there. And we moved now our office also to Porto Brandão. We are now in Porto Brandão. For us, it's very, very crucial because you feel the location. You feel when you go there to the local restaurant. Unfortunately, they are closed. Not opening up very soon, but you see the people every day, and it's now very interesting because we have a lot of locals who just come to our office and just ask us what we are doing, and it's very nice because you have a really local interaction for that location. Why I'm saying it's very logical, it's if you wouldn't have the Nova University for Technology and Science in Almada, you would actually have to move it there. If you want to have a competition with California, which I think is not
to think too big. This is the right way to compare yourself. You want to have exactly technology and science being based there, where it's close to Caparica Beach. Nowadays, you need to accept that people, when they have to work very, very hard, and everything needs to be accessible in their private life immediately. And that can be built there. And it's very clear what the mayor has just addressed, and it can only be strengthened. This is not a business park, not at all. This is really an innovation district where you can offer everything in one district, from culture, from art, from technology, from science, from living, from working in one district. And Professor is absolutely right. The Nova University is the engine and also the heart of that district. And what you need to see is that in future, and it's happening already today, countries are not competing with each other any longer. It's metropolitan areas. It's not cities any longer. It's a metropolitan area. And for me, don't get me wrong, Portugal is a very modest country. When you do something very well here, you don't really say it very loud. But I think now is the time to say it very loud. You should say, and not leave it just to Barcelona, where Barcelona thinks they're the only California in Europe. This is the much better place. And that's the logical place where you need to have such an innovation district. You can be very proud of what you have here, and I think you need to say it. Thank you. Obrigado. Eurico Brilhante Dias pegava precisamente nisto, que somos demasiado modestos, que provavelmente não temos razões para tanta modéstia, e perguntava-lhe se, do ponto de vista, de facto, da competitividade, nós temos as tais regiões metropolitanas, super cidades, se quisermos, que sejam, de facto, tenham essa capacidade para atrair, ou seja, ainda estamos um bocadinho atrás dessa qualidade. É um bom ponto de partida. Eu queria só dizer que às vezes sermos modestos permite-nos ganhar alguns projetos. Também é uma qualidade. E devo dizer que não podemos vê-lo só do lado negativo. Às vezes algumas abordagens portuguesas bastante mais suaves, que por exemplo os nossos amigos da Catalunha acabam por ser bastante mais eficazes. Mas dizer o seguinte ponto, sim, eu ainda há pouco quis dar alguns exemplos de competição acesa para captar centros de serviços, centros de engenharia e centros de competências, e não me referi a países em concreto. Acabei por dizer Varsóvia, Bucareste, Barcelona, e isso é uma evidência de que quem concorre com Lisboa e com o Porto, em alguns casos devo dizer com o Algarve, com Coimbra, com Braga, com Aveiro, são localizações concretas em áreas metropolitanas que apresentam estilos de vida, possibilidade de relacionamentos entre pessoas e comunidades, e que isso é um facto que está muito presente na atração de serviços e na atração de talento. E, portanto, isso é um elemento decisivo. Este empreendimento, com a marca, eu sublinho mais uma vez aquilo que disse a Sra. Presidente de Câmara, o Ricardo Bofill é um catalão único, é uma marca única, é altamente distintivo para a Almada, para o país, mas para a Almada ter um arquiteto como este no desenho da área urbana e com o seu traço ajudar-nos a qualificar o território, mas entre grandes metrópoles que nós discutimos investimento de serviços com muita intensidade de mão de obra, de recursos humanos, mas muita intensidade de talento, e onde a capacidade de atrair estrangeiros, gente que vem de fora à procura de uma boa oportunidade de desenvolver a sua atividade profissional, é muito importante. E Lisboa nisso tem feito um bom caminho. Eu falo da área metropolitana de Lisboa, tem feito um bom caminho. O Porto também, porque nós temos sido muitas vezes selecionados pela qualidade de vida, o que permite que operações, eu por exemplo falo de uma operação que está localizada na Nova, mas na Escola de Economia em Carcavelos. Há um investimento belga, 60 postos de trabalho, um centro de engenharia, 15 nacionalidades diferentes. E que foi para lá, atraído à procura, evidentemente, claro, de estar perto do saber, mas também porque está num território qualificado, está num território em que pode também atrair gente de fora. E, portanto, pode atrair gente que fala línguas diferentes, porque nos centros de serviços é muito importante ter
gente que fala inglês, francês, alemão e por aí adiante, mas também ao mesmo tempo as competências técnicas, os skills no software, no hardware, mas na química, na física. A proximidade da praia. É importante. É evidente que a qualificação do território é decisiva. Eu só queria deixar mais um ponto, que é uma resposta, sim, é verdade, que nós, cada vez mais a concorrência entre polos. A segundo, eu queria dizer que este projeto em concreto já é um projeto de atração de investimento estrangeiro, porque aparentemente a minha intervenção inicial teria sido muito dirigida à ideia de que ele era à partida a qualificação do território que nos permitiria atrair investimento estrangeiro. E investimento nacional, com certeza, mas estrangeiro em função também da área governativa a que pertence. Mas ele já é em si mesmo atração de investimento estrangeiro. Nós temos um cidadão que veio de fora, que escolheu viver em Portugal e por isso, bem-vindo, queremos muitos, mas que em si próprio já a possibilidade de ter investimento estrangeiro no desenvolvimento do território. Isso é muito importante. O país tem uma enorme escassez de capital, eu digo isto quase todos os dias, o país tem uma enorme escassez de capital, sempre fomos muito escassos de capital, nós temos poucos capitalistas, nós nunca tivemos muitos capitalistas e ainda por cima os que temos com pouco dinheiro já agora, levávamos a uma conversa diferente, claro. Poucos capitalistas e com pouco capital. Nós precisamos de investimento estrangeiro para desenvolver aquilo que o território tem de bom e também para criar as melhores oportunidades para que os portugueses possam escolher ficar. Porque no fundo, desde o ponto de vista político, e quando eu falo de política, é da política que nós desenvolvemos, das políticas públicas, não é de um partido político, mas as políticas públicas, o nosso fim, o fim que nós perseguimos é a de que os portugueses, os cidadãos que vivem aqui, possam partir se quiserem partir, mas que possam ficar se quiserem ficar e possam realizar aqui aquilo que é a sua vida familiar, social e profissional. E nós precisamos deste tipo de investimentos para que essas oportunidades surjam. Porque um território que empobrece e se desqualifica, e daí a importância dos municípios, um território que se desqualifica, e não se desqualifica só por desqualificar o território, se desqualificar as suas instituições académicas também se desqualifica. Se desqualificar o governo também se desqualifica já agora. Mas se nós desqualificarmos o território, não vamos conseguir criar essas oportunidades para as pessoas. E as pessoas são o meu filho, mais tarde os meus netos, e é disso que estamos aqui a falar, e é por isso que estes projetos são tão cruciais para captar investimento, mas para criar oportunidades. Fecham o ciclo de alguma maneira. Fecham o ciclo de alguma maneira. De várias intervenções. Nós estamos a receber algumas questões também das pessoas que nos estão a ver. Eu não sei se estão habilitados a responder a detalhes de dados, e colocava esta ao Ferreira Machado. Se não estiver, depois, obviamente, a resposta será dada posteriormente, que tem a ver com as áreas previstas para cada setor, na totalidade deste projeto, separação por habitação, escritórios, residências de estudantes, talvez isto seja muito detalhado, e depois também a questão dos 800 milhões de euros, que dizem respeito à primeira fase do projeto, saber então qual é o montante global previsto de investimento para todo o projeto. Não sei se tem estes números de cor. Não, a segunda parte não tem os números, temos os números para a primeira fase, que dizem respeito àqueles investidores que assinaram o memorando de entendimento. Portanto, para esses há projetos mais concretos. Para a segunda fase não tem de facto a repartição dos usos do território é muito equilibrada. Nós temos zonas que são de habitação e serviços, zonas empresariais, temos 1/4 da área são parques urbanos e espaços verdes, temos turismo, portanto é uma verdadeira cidade na sua diversidade e no seu equilíbrio. No campus da FCT nós tivemos aprovados ontem ou anteontem Câmara um PIP para uma residência de estudantes que pode ir até 600 estudantes. Portanto, eu sei que há outros projetos residenciais para estudantes que estão a ser desenvolvidos. Portanto, na realidade, vai ter todas as valências que se possam imaginar. No campus da FCT, vamos também, é muito breve 3, começar a construir o que nós chamamos de um Innovation Hub, isto é, um sítio onde empresas de base tecnológica possam ser atraídas e trabalhar com alunos e investigadores
da FCT. Há uma expressão que eu gosto muito e que foi a ideia, pelo menos do ponto de vista da Nova, de todo este conceito, foi que aquela zona era a maior concentração de engenheiros e de passe livre do país. Isto é, sabendo nós que os engenheiros precisam de empresas, precisam de sítios para interagir, este vazio era ele próprio, do ponto de vista da universidade, um entrave ao seu desenvolvimento e um entrave ao impacto das suas atividades. E foi exatamente tentar preencher este vazio que originou este projeto. O que é que a Nova tem uma experiência, há pouco foi já referido, em Carcavelos, a Nova SBE. O que é que aprenderam já com essa experiência que estão a aplicar agora e que vão aplicar e melhorar na FCT? Eu era diretor da SBE, eu fui durante 10 anos diretor da SBE e era diretor da SBE quando nós decidimos arrancar o projeto de Carcavelos. Portanto, sei bem, este é muito mais ambicioso que o projeto de Carcavelos, isto é criar uma cidade. Portanto, isto dito, nós aprendemos muitas coisas com o projeto. Uma foi aquela que o Sr. Secretário de Estado disse, a necessidade de balancear conhecimento com estilo de vida. As pessoas são atraídas por conhecimento, mas também por qualidade de vida. Este foi um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante foi um conceito que vai ser aplicado a todos os campi da Nova. São campi sem cercas, campi sem fronteiras, campi que são equipamentos que fazem parte do tecido urbano que os envolve. A ideia de ter um campus universitário com muros é algo do passado e isso aprendemos na SBE. Aprendemos também que podemos contar com o apoio da sociedade civil para desenvolver projetos académicos. E, sobretudo, aprendemos que sonhar alto paga. E aprendemos uma coisa muito importante, na sua primeira pergunta falou da megalomania de lançar este projeto de crise. O projeto da SBE foi lançado em 2011, 2012. Se alguém se recorda o que era 2011, 2012, era o ponto mais fundo da crise financeira e eu dizia muitas vezes uma citação que eu julgava que se devia ao Saint-Exupéry, mas que aprendi recentemente que se devia ao Henry Ford, que é contra o vento que se levanta voo. E é nestas alturas em que o país precisa de projetos mobilizadores. Obrigado. Inês Medeiros queria fazer um comentário, seguramente a estas intervenções, depois tinha também aqui uma pergunta para si. Sim, queria só dar nota, porque assim, é evidente que temos investidores estrangeiros muito importantes, e temos aqui o Sr. Secretário de Estado, naturalmente na sua área, que é a internacionalização, mas eu não posso deixar de referir os investidores nacionais que estão envolvidos neste projeto e inclusivamente investidores locais, ou seja, que já são agentes no território muitíssimo importante. E eu acho que é também importante lembrar um bocadinho que foi a gênese deste projeto. Ou seja, o município, nós quando chegámos, nós deparámos-nos com uma série de projetos, não tão abrangentes quanto estes, mas que vinham de forma avulsa, cada um tinha o seu território, cada um tinha a sua lógica, ou seja, ainda dentro de muros, vamos dizer, cada um tinha o seu projeto dentro de muros. E o desafio que a Câmara Municipal fez, até olhando para aquele território, é dizer, mas porquê é que não nos juntamos todos e tentamos criar um projeto comum, com uma lógica comum, com uma coerência em termos urbanísticos. Aliás, a primeira reunião até foi aqui na reitoria e agradeço muito bem ao reitor a disponibilidade imediata e esta rapidez em perceber a importância disso e de facto o projeto Innovation District na sua globalidade nasce nesta percepção todos os intervenientes tiveram e nisso é que eu acho que é de facto em si mesmo um projeto de uma inovação extraordinária até na forma como foi construído e na coerência que todos os envolvidos tiveram. A Câmara naturalmente não iria assinar nenhum memorando de entendimento, que é licenciadora, portanto não faz sentido, mas entre todos os investidores públicos e privados conseguiram fazer justamente este projeto comum, adaptando, aliás, em alguns casos, aqueles que eram os seus projetos iniciais. Importa lembrar aqui também a Egas Muniz, que é outro
polo de ensino muitíssimo importante na área da saúde e que também vai criar também diversidade na oferta de saúde. E depois, os próprios investidores nacionais aperceberam-se da importância de ter alguns projetos âncora, como é o caso da Universidade Nova, ali na FCT, o desenvolvimento do campus, para os seus próprios projetos e, portanto, até para serem mais, no bom sentido, ambiciosos, não é? Ou menos modestos, como quiserem, mas no sentido de ter confiança e de perceber que é agora que se lançam as bases até para superar a crise que aí vem. Portanto, quero dar também uma palavra de profundo agradecimento aos investidores nacionais que estão aqui envolvidos, de facto, e que desde o início se juntaram, portanto não há aqui uma coisa de estrangeiros nacionais, lógico, pelo contrário. Lógico. Portanto, queria deixar... É bem-vindo capital estrangeiro, mas o nacional também, já agora. Sim. Deixe-me perguntar, na Câmara de Almada, que é obviamente uma entidade central neste projeto todo, porque tem que licenciar, há a queixa constante da burocracia, do calvário que muitas vezes alguns destes projetos, de obras maiores ou mais pequenas, têm que passar. Não sei se é o caso de Almada, mas eu perguntava-lhe se há, de alguma forma, alguma via verde burocrática administrativa para, no fundo, garantir alguma celeridade a projetos como este. Eu estou a sorrir, estou a ver se me contenho, porque é assim, os municípios também se podem queixar da burocracia das entidades acima. E por aí fora, não é? Até chegámos a Bruxelas, por exemplo. Sim, mas eu já nem vou tão longe, aqui mesmo. Se quiserem resolver alguma coisa com o Governo, sempre faz parte. Eu acho que o Sr. Secretário de Estado também tem a consciência. Claro. Eu acho que é evidente que esse é um desafio, mas que é um desafio coletivo. Ou seja, a questão da simplificação, o famoso Simplex, que ainda está plenamente por cumprir, mas sobretudo o reconhecimento de projetos estratégicos, como é este caso, eu acho que deve ser, de facto, uma prioridade nacional, sobretudo nesta altura. E se nós não o fizermos, estamos em pleno plano de recuperação e resiliência, novos fundos estruturais, se não houver um grande esforço de não pondo em causa, naturalmente, nem as regras da concorrência, nem as regras da transparência, mas um excesso de peso burocrático não contribui para a transparência, densifica. Portanto, é evidente que os municípios estão mais do que disponíveis para adaptar também os seus sistemas e num âmbito de uma modernização administrativa, que é um processo longo, é verdade que tivemos muito atraso e, portanto, estamos a recuperar essa modernização administrativa, mas precisamos também que ao nível das entidades, e não é o Governo, é porque também entre o Governo há uma série de outras entidades e que têm que estar envolvidas. Reguladoras, independentes, muitas vezes, claro. Reguladoras a todos os níveis. E se não houver, de facto, um compromisso nacional nas várias CIMs, nas várias regiões, nas várias entidades nacionais, para haver essa celeridade, que não é, eu volto a dizer, essa celeridade não quer dizer não cumprirmos perfeitamente e respeitar todas as normas necessárias. Agora, um processo, por exemplo, que dura 20 anos a montar, é evidente que, ao fim de 20 anos, as premissas anteriores já não se adequam. E, portanto, nós temos que ser céleres, proativos e claros naquilo que queremos. E, provavelmente, também implica, e neste caso, para responder diretamente, os municípios debatem-se com um caos legislativo a variadíssimos níveis, que era uma questão fundamental, é algo muito batido, que é, de facto, a clarificação legislativa e a coerência legislativa. Que é para ser mais rápido. Há aqui Por uma isso é que pergunta... eu estava a sorrir. Os municípios estão disponíveis, mas também precisam de colaboração. Tem que ser toda a hierarquia do Estado. Certo. Há aqui uma questão para a Inês Medeiros. Como é que será feita a integração com o tecido social e as comunidades locais existentes? Que é fundamental, de facto, não é? A tal Universidade de Portas Abertas. Bom, mas justamente até a própria localização permite que haja um desenvolvimento e uma ligação daquilo que é a cidade de Almada, depois passando ali pelos famosos bairros. Eu não gosto nada dessa designação, quer dizer, é naturalmente uma zona urbana importante, integrada na cidade, e é o que nós temos dito, que é o crescimento da cidade, uma cidade sustentável, uma cidade noutras bases, mas uma cidade integradora. E, portanto, eu acho que é o projeto mais fundamental para justamente qualquer ideia de guetos, de isolamento, vai em sentido contrário. É
criar cidade, criar coerência, criar polis, vamos dizer assim. Criar comunidade, se quiserem, dentro de uma coerência que se estende. Portanto, todo o projeto em si mesmo é integrador. O facto de abranger também a parte antiga do Monte da Caparica, a reabilitação de património, o facto de aumentar equipamentos escolares, porque nós temos que ter a consciência que vai naturalmente aumentar a população ali, portanto temos que ter equipamentos capazes para garantir o bom funcionamento. A qualificação de uma maneira geral e sobretudo a criação de emprego, e emprego a vários níveis, mas mais uma vez apostando num emprego de qualidade e naturalmente na esperança de boas remunerações, ou seja, temos que apostar em salários dignos e empregos de qualidade. Tudo isso contribui para uma integração, ou seja, no fundo, para contaminar positivamente toda a comunidade. Claro, com certeza. Ou seja, é por uma dinâmica de toda a comunidade que conseguimos garantir a integração, o desenvolvimento social, a luta contra as desigualdades e, sobretudo, qualquer tipo de estigmatização que nós sabemos que existe. E, portanto, este é um projeto também, desse ponto de vista, fundamental no combate a toda e qualquer discriminação e estigmatização. Obrigado. Marcelino, back to you. You said that competition is increasingly taking place between regions or, cities. In your point of view, what in Portugal we should do better than we are doing now? Yeah, I think there's a lot of opportunity to do things better everywhere, and typically it's not being done, which gives everybody who does something always an easy chance. What do I mean with this? If you look at Barcelona, we have an office in Barcelona, we're working also there, I've been living there, and Barcelona has already in the 19th decided to do an innovation district, which is the 22@ district, and it takes them ages to really properly develop that one. Now, by now is a very important innovation district, probably only a third being developed, etc. But it shows how long it took them. And still then, Barcelona is considered the answer to California, where the process is very long. And I think what the mayor is explaining, and also the Secretary of State, you have boundaries, you have this red tape, and me as an investor would be fantastic if they say, look, this stops all now and you can start building tomorrow, but it's not reality. And I know there's a lot of bashing on the bureaucracy and Portugal being slow. I can tell you, we are developing at the moment probably across Germany everywhere, and it's not faster. It's a myth that it's faster. And if you go across Europe, everywhere, you have this complexity. And I think this complexity is part of the system. If it would be more lean, happy. That would be super happy. We would be all very, very happy on this one. I think here, the pressure is very high on everybody, on all the investors, if national or international. We're one group. We're all working one together, as well on the government to make this possible. And everybody is absolutely willing to make this possible. If we are a little bit faster than the competition, then we're already winning. But the trend, and then we need to be realistic, the trend with the large corporates is going somewhere completely differently. The large corporates are not going any longer to an area and saying, do I compare Lisbon with London or London with Paris and so on. The large corporates, when they come from the production side, so where we have the University of Science and Technology, where they really have now something to offer nowadays, because the world is going to be an engineering world, they demand. They say, I come to you, I build this, I put a lot, I will employ a lot of workers, so you're being beneficial to new jobs creation, people living there, people integrating in there, but I need this now. And if you don't give that to me, I just don't even consider you. Mm-hmm. And that's happening with the gigafactory of Elon Musk. Berlin had a hard time to compete with America to deliver something. So I think here we will not be capable to do that, but we need to be capable to have the whole innovation district laid out legally, fundamentally, structurally, and the details are there together. And I think
we have with Ricardo Bofill somebody, a world-class architect who is building the new city of Beijing in China, who is building the new city of Riyadh in Saudi Arabia. He is asking me non-stop, why are we not starting? And they say, look, I say to him, literally, don't forget we are in Europe. It's not that you have an autocratic system who can say tomorrow you get a bridge, the next day you get a highway. No, this is a different process, but we need to have a very well structured plan, which we have. I think it's a really great plan, which is there, which is legally there that everybody can start. And then once you start this one, to having the nucleus of a university, that's fantastic. To having some local assets with the beach being opposite from Lisbon is fantastic. I mean, you have culturally a lot to offer there. You have a beautiful place, you have wonderful people. I mean, people always forget that. The Portuguese are really peaceful and friendly people. You don't have this in every country where you come as a foreigner, that people actually welcome you, and you have that here, and you need to use this, and then you can make this innovation district a huge success. But it will not happen tomorrow. It will be a process over the next 10 years. Yeah. Thank you. Nós temos 6 minutos, acabamos de pedir respostas muito rápidas agora nesta última ronda. Eurico Brilhante Dias, como é que um projeto como este vai entrar no menu, digamos, das entidades públicas que promovem o país e tentam atrair investimento estrangeiro? Dentro das minhas atribuições e no quadro da tutela da AICEP, nós temos uma unidade que é a unidade de custos de contexto. O nome não é fantástico porque começa logo por custos. Isso é uma discussão antiga, claro. Começa logo por custos. Mas tem sido um elemento de front office com os investidores, não só estrangeiros, mas também nacionais, nesta dimensão, de, em alguns processos, procurar ajudar. Não substitui aquelas que são as competências de cada instituição, mas promove uma melhor articulação em muitas circunstâncias, porque, como dizia a Sra. Presidente, temos decisões das entidades regionais, das CCDRs, das entidades reguladoras, das entidades licenciadoras, e esse caminho precisa de um cronograma que permite ao investidor, pelo menos, ter alguma previsibilidade quanto ao momento da decisão e quando é que vai ter a decisão final. Às vezes nem sempre é uma questão de rapidez, a rapidez é importante, mas ter alguma fiabilidade no cronograma da tomada de decisão. Não escondo que algumas das questões que a Sra. Presidente de Câmara sublinhou sobre esclarecimento legislativo são, na larga maioria das vezes, aquilo que impede que o processo seja lean, streamline, porque muitas vezes conflitos de competências ou zonas escuras, sombras entre competências são normalmente aqueles espaços onde nós temos mais dificuldade. E nós temos vindo a acompanhar muito essa área. Aliás, uma das grandes vantagens de ter um secretário de Estado da Internacionalização que voa pouco é que, por causa da pandemia, é porque ele fica mais focado nos custos de contexto e, portanto, isso tem sido uma área central. Queria só dar uma nota para o investimento estrangeiro e para as palavras que tivemos agora. As pessoas, eu volto a dizer, o país é reconhecido lá fora, e isso nós temos estudos feitos, medidos comparativamente com outros países, Portugal face a Espanha, Portugal face a Itália, Portugal é muito reconhecido como um território que tem talento, é amigável e pacífico. Isto são 3 características que são quase transversais a quem nos vê de fora. Esse talento é muito diferenciador neste momento, é por isso que estamos a atrair muitos centros de serviço e muitos centros de engenharia. O sítio também é muito competitivo, a qualificação do território, nós estamos a melhorar, isto é importante, é muito importante dar essa visibilidade. O país tem condições de continuar a atrair não só mais investimento estrangeiro, mas como, no fundo, a criar mais oportunidades de desenvolvimento. Evidentemente que, se nós formos capazes de ter esta oportunidade, quer no PRR, quer no próximo quadro financeiro plurianual, de fazer as apostas na qualificação do território, na qualificação das pessoas e em manter esta ideia de que o país é um país com talento, mas é um país aberto. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente que venha, de talento que venha. Num país aberto, integrado numa rede internacional ou nas redes internacionais de conhecimento, de tomada de decisão, nós somos um país seguramente com futuro e são estes projetos que vão dando futuro e construindo o futuro do país. Obrigado. José Ferreira Machado, quando é que começam as obras?
As obras vão começar muito em breve no campus da FCT. Nós pensamos começar este ano a edificação da parte desportiva, de uma superfície comercial e da fase 1 do Hub de Inovação. Portanto, as coisas vão começar muito em breve. Aliás, parte destes financiamentos são comunitários, são da CCDR, ainda no quadro do Programa Operacional 2020. Se não forem executados até 23, 31 de dezembro. Até 31 de dezembro de 23, certamente entraremos em problemas. Claro. Portanto, a primeira fase vai ser muito rápida, e a primeira fase é sobretudo mudar aquilo que nós chamamos o look and feel do campus. Nós também temos uma grande candidatura ao PRR para a eficiência energética dos edifícios. O edificado do campus nós temos 27 edifícios no campus, 9,2 hectares de área edificada, alguma dela muito antiga, numa construção que não foi boa, e nós estamos a preparar, já temos falado disto com o Ministério do Ambiente, uma grande candidatura à eficiência energética do edificado, que nos vai permitir, esperemos nós, se tivermos sucesso, uma requalificação da parte que já está construída. Muito bem. Inês Medeiros, para acabar mesmo, sobre a Almada, ao longo de décadas, houve 1001 projetos. Eu acho que toda a gente tem projetos para a Almada, talvez por ser um espelho de Lisboa. Para os terrenos de Alisnave, Manhattans de Sul do Tejo, enfim, já houve muitas coisas. Este vai para a frente. É o grande projeto da Almada neste momento? Eu acho que neste momento é o grande projeto da Almada e que vem justamente alterar uma forma de funcionamento que era a criação de projetos. Lá está, criavam-se grandes projetos muito ambiciosos, mas que não se criavam, não é? Exatamente, porque não estavam intrinsecamente ligados àquilo que são os investidores, os agentes e aqueles que podem construir. Portanto, eram construções muitas vezes teóricas. Eu devo dizer que muitos dos projetos do Innovation District, o Marcelino penso que já teve um aprovado, tem outros em curso, muitos deles já entraram na Câmara Municipal para licenciamento, estão a ser licenciados à medida. Depois nós também estamos num processo, naturalmente, de revisão do Plano Diretor Municipal, como muitos outros municípios, mas dentro daquilo que ainda já é possível arrancar, eu devo dizer que há cerca de, eu estava aqui a ver, de 6 a 8 projetos que já estão prontos a arrancar, já para não falar do próprio município que, na circundante, aqui, como foi dito, isto não é um investimento municipal, nós temos uma parte pequena, mas temos a parte que nos cabe, que é também numa questão de espaço público a qualificar, que nós também já estamos a avançar. Mas é um projeto que é naturalmente muito mais ambicioso, mas que já está no terreno, já está a existir. E isso é também aquilo que dá a confiança, claro, e que altera completamente e acaba, eu espero que seja um virar de página definitiva da tradição da Almada com grandes projetos, embora o Ginjal vai avançar também, muito em breve. Aliás, já está, eu garanto que rapidamente havemos de conseguir lançar a primeira pedra. Obrigado. Marcelino, you're living in Portugal, you're here to stay? One more. You'll stay in Portugal for a long? We have committed ourselves to Portugal. I've been living in many different countries, but I like it best here. It's really a wonderful country, and that's why I hope I didn't get this wrong in the beginning, saying Portugal can be a little bit less modest when it comes to economics, but stay privately like this. It's wonderful. For me, it's a wonderful country. I just want to say one thing: you should not forget that Portugal has quite an old society, so the society will shrink over the next years, and it does this already today. So in the future, it's very easy for countries to do something when you just have population growth, because whatever you do, you just wait until something grows towards you, and then it will be occupied. What Portugal needs to do now, and it will become more and more important the next decade because our economic system is changing so rapidly, to be innovative and show that Portugal can be innovative. And this is, I think, a must-do, this project,
to position yourself, because then you're attracting people, you're attracting companies, etc., to the country to basically have something to offer against your decreasing population. Because if you want to have the population being happy and living a wonderful life here, you need to offer them something, and you need to come with innovation now before other people are doing this. Thank you. Thank you, Marcelino Wansbroek, José Ferreira Machado, Eurico Brilhante Dias e Inês de Medeiros, por esta partilha das vossas opiniões e a vossa visão sobre este projeto. Obrigado a todos. Nós vamos continuar, estamos quase a acabar esta nossa apresentação e vamos estar agora, vamos para esta Câmara, não, já está nesta. Vamos agora ouvir as palavras do reitor da Universidade Nova, o professor João Ságua. Bem-vindo, bom dia. Agora o palco é seu. Muito bom dia. É um orgulho imenso para a Universidade Nova fazer parte e lançar hoje um projeto que se perspectiva como altamente relevante para o desenvolvimento da Grande Lisboa e do próprio país. Trata-se de um projeto que está totalmente alinhado com a estratégia da Universidade. Com a passagem em 2017 ao regime fundacional, a Nova passou a ter autonomia patrimonial e colocaram-se então duas questões. Deve a Universidade gerir ativamente o seu património ou, pelo contrário, limitar-se à sua conservação o melhor que puder? Em caso afirmativo, qual a estratégia que deve presidir a essa gestão ativa? A resposta à primeira questão foi afirmativa. E as duas principais razões que levam a Nova a querer dispor estrategicamente do seu património são melhorar, se necessário, substancialmente as condições infraestruturais de exercício da atividade, ensino, investigação e criação de valor que relevam diretamente da nossa missão, gerar uma renda que permita financiar, ou financiar melhor, projetos estratégicos da Nova no âmbito dessa atividade. Qual deveria então ser a estratégia? A estratégia para o património da Nova é guiada pela visão de ser uma universidade global e cívica. Estas duas ideias fundadoras da versão estratégica implicam, entre outras coisas, que a Nova quer ser uma universidade sem fronteiras entre si e as comunidades onde se insere e atua, que está ao serviço da sociedade através do conhecimento e da inovação, que tem as suas atividades norteadas pelo objetivo do impacto económico e social a nível local, regional e global, que é regida pelos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Os campi, onde a Nova exerce a sua atividade, são um elemento-chave para a realização da missão da Universidade e são em muitas dimensões. Destaco três. Primeiro, as infraestruturas que devem assegurar o ensino, a inovação e a investigação aos mais elevados padrões internacionais. Devem também desenvolver novos espaços para a habitação de estudantes, para desporto, cultura e lazer, devem ser family-friendly e devem ser social, ambiental e financeiramente sustentáveis. Segundo, o enquadramento urbano. O desenvolvimento dos campi deve levar em alta consideração a criação de um enquadramento urbanístico, económico e social, que é preparado em conjunto com cada município onde estamos presentes. Os campi devem possuir zonas claras de abertura para dentro, devem existir edifícios de convergência dos saberes e das comunidades da Nova e para fora, com edifícios ou zonas de mistura entre as comunidades da Nova e a sociedade envolvente. Por fim, o posicionamento regional. A Nova deve reorganizar os seus campi por forma a posicionar-se como a Universidade da Área Metropolitana de Lisboa, ou, se preferirmos, de uma Lisboa entendida como uma cidade com duas margens que se estende até o Atlântico. Concretamente, a Nova concentrará o grosso das suas atividades em três geografias. Em Lisboa propriamente dita, onde destaco o campus de Campolide, que será a maior concentração da Universidade com a FCSH e a IMS, e que se dedicará, passa a simplificação, às humanidades digitais, à ciência dos dados e à inovação social.
Em Carcavelos e Oeiras, onde já estão a SBE e o ITQB, e a que se juntarão no prazo de 3, 4 anos a Faculdade de Ciências Médicas e a Faculdade de Direito, criando uma grande concentração em torno dos temas da saúde e da sociedade. E no Monte da Caparica, casa da FCT, onde teremos um campo dedicado à ciência e à tecnologia e virado para o século XXI. O Innovation District, que hoje aqui apresentamos, é o paradigma destas 3 dimensões. Renovação de uma infraestrutura académica com vista ao futuro, abertura à sociedade, desenvolvimento de um novo centro urbano em cooperação com a autarquia e parceiros da sociedade civil. Sabemos que será difícil e que levará tempo. É um projeto que se desenvolverá organicamente durante mais de uma década, como tal, transcende reitores, gestões autárquicas e mesmo governos. E por isso carece dos mais amplos e profundos consensos. Se assim for, estou certo que teremos sucesso e que no fim terá valido a pena para a Nova, para a Almada e para o país. Obrigado, professor João Ságua, reitor da Universidade Nova. Nós estamos a terminar esta sessão da apresentação. Antes vamos escutar ainda umas palavras do Ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. É com muito gosto que me associo à apresentação do projeto do Innovation District em Almada, no Monte da Caparica. Queria cumprimentar o município de Almada e a sua Câmara Municipal e também a Universidade Nova e a Faculdade de Ciências e Tecnologias pela ideia que tiveram e com a qual conseguiram mobilizar um conjunto muito vasto de atores. O futuro do nosso país, a prosperidade próxima das nossas pessoas, a competitividade das nossas empresas, vai ter cada vez mais que assentar no desenvolvimento das qualificações, na inovação, na transferência de conhecimento dos centros de produção de conhecimento, como é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, para o tecido empresarial. É a possibilidade de cruzamento de experiências, de conhecimento, de modos de vida diversos, em locais que propiciem a atração de indústrias criativas e de pessoas criativas, que será o fundamento da prosperidade futura no nosso continente europeu e seguramente o caminho que Portugal pretende continuar a trilhar. Isto exige a articulação entre diversos instrumentos de política pública e investimento privado, mas também do suporte físico, que é a disponibilidade de espaços onde todas as atividades ligadas à criatividade, ao investimento e à abertura ao mundo se possam conjugar. Exemplos como o do Innovation District são exemplos a saudar, que esperamos conseguir serem concretizados em curto prazo e também constituir-se como exemplo para outros polos do nosso país. Muito obrigado e muito bom trabalho. As palavras do Ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. A fecharem esta sessão da apresentação, então, deste Innovation District, só uma nota: perguntas, questões que haja para as entidades envolvidas podem continuar a ser enviadas através dos canais habituais, que serão certamente respondidas. Obrigado por terem estado desse lado, foi um gosto. Bom dia.